Alô, meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para mais um vídeo neste nosso canal e hoje vamos falar do quê? Journaling. Então, isto que eu tenho aqui são antigos diários de quando eu era mais pequenininha e foi por isso que me lembrei de trazer este vídeo aqui para este canal, porque aquilo que acontece é que eventualmente nós, quando somos crianças, temos este hábito de escrever no final do dia, de fazer o registro naquele que era o nosso diário. E foi algo que acabou por se perder com o tempo, mas que a verdade é que traz inúmeros benefícios e por isso eu trago-vos aqui o tema sobre o journaling, quais é que são os seus benefícios, quais os tipos de journaling que existem e por isso vamos lá começar e quem sabe voltar aos velhos hábitos de escrever num diário. Fazendo assim uma descrição muito generalizada daquilo que é o journaling. Portanto, em grande resumo, aquilo que é o journaling é vocês escreverem num caderno, no computador, numa folha, escreverem aquilo que são os vossos pensamentos, aquilo que foi, por exemplo, o vosso dia, aquilo que são as vossas preocupações. Portanto, é algo baseado muito nisto, na escrita de nós para nós. E para vos trazer algo concreto e que seja sustentado pela ciência, usei alguns artigos que encontrei que estão lá naquela plataforma que falei no vídeo anterior, em que nos permite identificar uma revista científica, um jornal com credibilidade e, portanto, aqueles que são os artigos que eu li para usar aqui para este nosso vídeo, estão lá nessa plataforma. Para quem não sabe do que eu estou a falar, espreitem lá o vídeo anterior sobre a minha tese para descobrirem um pouco mais sobre isso. Sobre o journaling, aquilo que se sabe é que em termos gerais é algo que consegue ajudar-nos na criatividade e também a regular o nosso stress. Mais ainda, aquilo que nos permite é sentirmos que estamos num espaço seguro. O que é que eu quero dizer com isto? Que uma das grandes vantagens de escrever, de fazer um journaling, é nós, por norma, sentirmos que aquilo que nós estamos a escrever não será lido por mais ninguém. Portanto, nós estamos num espaço seguro, num momento seguro e sabemos que tudo aquilo que está ali a ser transmitido é apenas para nós. Por isso, acaba por ser algo muito mais viável em termos de depois uma reinterpretação da nossa parte, uma reanálise, porque não haverá qualquer tipo de julgamento. Portanto, acabamos por libertar essa pressão de nós e facilita-nos no momento da escrita. E como consequência, o facto de nós sentirmos esta tal segurança e esta despreocupação com este momento faz com que seja mais fácil nós conseguirmos libertar aquelas que são as nossas emoções, entre aspas, para o papel, libertarmos-nos dos nossos pensamentos. Lá está, mais uma vez, para o papel, entre aspas, mas acaba por ser muito mais fácil de nós conseguirmos tirar aquilo que está aqui dentro para o papel. Permite ainda também ajudar-nos naquela que é a compreensão das nossas emoções, a compreensão dos nossos pensamentos, faz com que nós consigamos ter uma melhor compreensão daquilo que eventualmente foi aquele acontecimento que nós estamos a registar, quais é que foram os sentimentos que nós tivemos naquele momento e o porquê desses sentimentos, pode ajudar também nesse mesmo sentido e como consequência de tudo isto, aquilo que vai acontecer é que a consistência deste comportamento, deste tal registro, desta reestruturação cognitiva, desta reinterpretação daquilo que foram os pensamentos, as emoções, e vai permitir que nós consigamos também crescer, desenvolver e reestruturar todos estes que são os nossos sentimentos e as nossas emoções. E uma das coisas muito importantes que nós devemos ter em conta quando estamos a falar do journaling é que, apesar de ser uma técnica que, por exemplo, pode ser usada em alguns contextos específicos como forma de terapia, ou pelo menos como complemento à terapia, aquilo que acontece é que esta questão desta escrita não é algo exclusivo para quem apenas esteja a passar por um momento mais difícil ou quem esteja com alguns sentimentos, pensamentos não tão positivos. Isto é uma técnica que pode ser usada por qualquer um de nós, porque aquilo que está comprovado é que até mesmo uma pessoa que aparentemente não tenha qualquer tipo de problema neste momento ou que não esteja propriamente bem, portanto, que seja uma pessoa que em termos gerais esteja bem. Aquilo que acontece é que até mesmo para essas pessoas é fonte de promoção desse tal bem-estar. Mesmo que já estejamos bem, vai continuar a promover esse tal bem-estar. E, por exemplo, aquilo que é a escrita sobre um determinado evento, aquilo que é a recapitulação daquele evento através da escrita e daquilo que foram os pensamentos e os sentimentos naquele momento, está também verificado que esse momento dessa escrita e essa repetição
pode também ajudar na diminuição de sintomas depressivos, na diminuição do stress, porque aquilo que está a acontecer é, lá está, como eu estava a dizer há pouco, esta tal reestruturação, e isso tudo vai promover este tal desenvolvimento da compreensão daquele momento e posteriormente vai também ajudar aquilo que é a nossa resiliência para eventos eventualmente semelhantes a este que, por exemplo, nós estamos a registar. A título de exemplo, como eu estava a falar há pouco desta tal possibilidade de usar esta técnica em contexto clínico, nós conseguimos encontrar esta técnica a ser usada, imaginem, num acompanhamento de uma perturbação alimentar, em que se pede o registro daquilo que é a ingestão diária, o chamado food journaling. Portanto, tanto pode ser algo muito concreto como isso mesmo, em que o foco daquele journaling é a comida, portanto, qual é que foi o plano alimentar, por exemplo, naquela semana. Nós podemos também estar a falar de algo extremamente generalizado, e por isso aqui eu vou-vos falar daqueles que são alguns dos principais tipos de journaling que vocês podem experimentar, se ainda não o fizeram. E depois existem alguns que são um pouco mais fáceis para quem nunca experimentou e outros que podem já ser um pouco mais construtivos. Por isso, vamos lá perceber que tipos de journaling é que existem. Passando assim aos tipos de journaling que nós podemos fazer. Temos como alguns dos exemplos as chamadas, entre aspas, páginas matinais. Em inglês acaba por soar um bocadinho diferente, mas traduzido à letra será assim. Temos também o journaling da gratitude, temos o reflexivo expressivo, que é mais esta questão da escrita reflexiva. Depois temos ainda também o da compaixão, ou traduzido à letra, aquele que é a carta para nós próprios. E ainda aquele que no termo inglês é o chamado bullet journal. Em português é quase como se fosse um planificador, uma calendarização daquele que pode ser, por exemplo, o vosso dia, a vossa semana. É também um outro tipo de journaling. Portanto, vamos lá perceber em concreto o que é que cada um deles diz respeito e como é que vocês podem fazê-lo. Começando pelo primeiro que vos apresentei, as tais páginas matinais. Tal como o nome indica, este é um tipo de journaling que se foca na vossa manhã. E então aquilo que é uma das sugestões é que na vossa manhã vocês escrevam 2, 3 páginas, está bem? Consoante o tamanho do vosso journal, se for algo assim, portanto talvez 3 páginas, com aqueles que serão os vossos pensamentos matinais sem qualquer tipo de reflexão. Ou seja, é uma escrita pura, uma escrita direta daquilo que estão a ser os vossos pensamentos logo no início da manhã. Portanto, aquilo que vos vem à cabeça é aquilo que vocês vão escrever sem pensar se está certo, se está errado, se faz sentido, se não faz. É apenas transmitir daqui para o papel. Quais são os benefícios diretos deste tipo de journaling? Aquilo que se identifica é que esta escrita repetitiva, por exemplo, todas as manhãs daqueles que são os nossos pensamentos, aqueles que são os nossos sentimentos, pode fazer com que nós consigamos identificar, eventualmente, pensamentos mais repetitivos e porque é que aqueles pensamentos estão constantemente a surgir, pode, de alguma forma, promover essa mesma interpretação e também promove aquela que é a nossa criatividade. Em relação ao segundo tipo de journaling que vos falei, o da gratitude, tal como o próprio nome indica, estamos a falar daquela que é a gratidão. Ou seja, neste tipo de journaling, aquilo que se espera é que nós consigamos escrever, imaginem, ao final do dia ou ao final da semana, escrever aquele que foi um dos eventos, ou mais do que um, que aconteceu e que nos trouxe bons momentos, que nos trouxe algo positivo. O objetivo é realmente nós mostrarmos gratitude por alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que nós aprendemos, alguma coisa que nós conseguimos fazer, o que quer que seja. O importante é nós fazermos o reconhecimento desse tal momento, desse acontecimento, o que seja, e mostrarmos-nos gratos por isso. E aquilo que são os benefícios deste tipo de journaling é, neste caso, a construção de um pensamento mais positivo em relação, por exemplo, a esse acontecimento e, consequentemente, isto traz-nos mais positividade para o nosso dia e depois também o aumento da resiliência. Em relação à terceira categoria que vos falei, do tal journaling mais reflexivo, mais expressivo, aquilo que se espera para este tipo de journaling é que, imaginem, no final do vosso dia, vocês descrevam alguns dos eventos que aconteceram e quais foram as vossas emoções relacionadas com esses mesmos eventos. Aqui o objetivo é fazer uma reflexão daquilo que aconteceu e como é que foi o nosso comportamento, quer emocional, por exemplo, quer também o nosso comportamento físico. E aqui nós podemos estar a falar de questões positivas, questões negativas e por isso mesmo o que
vai acontecer com esta tal repetição, portanto, se nós fizermos este tipo de journaling constantemente, aquilo que vai acontecer com este tipo de journaling, através da tal repetição, lá está, é sempre importante haver insistência e repetição para nós vermos resultados, é que nós vamos conseguindo criar maior capacidade para lidar com estes eventos que são semelhantes àqueles que nós já registámos, quer sejam eles mais positivos, quer sejam eles mais negativos. Depois, passando para o journaling, que é o chamado bullet journaling, ou o planner, ou calendarização, como lhe quiserem chamar. Como o tal nome indica também, aqui nós estamos a falar de um planeamento. E aquilo que acontece é que nós podemos estar a falar de coisas tão simples como, por exemplo, segunda-feira à tarde eu tenho que pôr a roupa a lavar, pôr a roupa a secar, a lavar a louça. Podem ser assim as tarefas mais simples, mais domésticas e que nós achamos que são dadas por garantido, que nós vamos fazer e pronto. Mas o facto de nós estarmos a escrever e estarmos a fazer esse planeamento faz com que nós consigamos estar mais focados, mais orientados e sabemos que naquele momento, àquela hora, eu já tenho planeado aquilo que vou fazer, eu sei que vou conseguir porque eu estive a fazer essa reestruturação, essa construção desse momento, por isso acaba por também nos ajudar a promover este momento mais organizado, mais descontraído, evitando lá está aqueles momentos em que nós por vezes sentimos que temos tanta coisa para fazer que não sabemos por onde começar e acabamos por naturalmente aumentar aquilo que é o nosso nível de stress. Por isso, este tipo de journaling pode ajudar-vos nesse processo de organização, foco e vamos fazer o que tem que ser feito. E por fim, temos o journaling da compaixão. Mais uma vez, o próprio nome indica aquilo a que ele se reporta. E aquilo que se pretende com este tipo de journaling, que é o também traduzido à letra, aquilo que será escrever uma carta para nós mesmos, é nós conseguirmos escrever algo positivo sobre nós, mas também conseguirmos escrever algo que possa não ser assim tão positivo. Por exemplo, o reconhecimento de que nós tivemos um momento em que não estávamos tão felizes, em que não estávamos propriamente contentes com determinada situação, haver esse reconhecimento também, haver o reconhecimento de erros, de falhas. Portanto, aquilo que se pretende aqui é que exista de alguma forma, é como se fosse um aconchego, um colo a nós mesmos. Portanto, nós estamos a fazer aquela carta como se fosse para nós, ou seja, aqui eu diria que talvez a estratégia que vocês podem tentar adotar é como se o momento em que vocês estão a escrever é como se vocês fossem a vossa sombra e como se vocês estivessem a ver-vos e vocês querem escrever sobre vocês mesmos. Ou podem também usar como estratégia fingir que estão a escrever para alguém de quem gostam muito, um amigo, um familiar, mas vocês vão estar sempre focados naquilo que são os vossos, por exemplo, as vossas características mais positivas, as vossas características menos positivas. É de alguma forma como se fosse uma carta de amor próprio. E este tipo de escrita está muito relacionado com aquele que é, por exemplo, o mindfulness, com aquele que é o self-kindness, portanto, sermos bons para nós mesmos também. E também sermos honestos connosco e sermos verdadeiros com aquilo que são os nossos pensamentos, com aquilo que são as nossas emoções, levando a este tal mindfulness, que é quando nós reconhecemos, por exemplo, que naquele momento nós reagimos daquela forma, que aquele evento trouxe-nos aquelas memórias, trouxe-nos aquelas emoções, aqueles sentimentos. E é algo que nós estamos a reconstruir e a tentar perceber o que é que aconteceu naquele momento, porque é que eu me senti assim, porque é que agora, em momentos semelhantes, eu me sinto desta forma. Isso tudo, ou seja, a consistência neste tipo de escrita vai também ajudar-vos nesse mesmo sentido, essa tal compreensão. E são assim estas as principais categorias. Claro que isto não tem que ser tudo dividido por caixinhas. Vocês podem fazer um journaling que engloba estas várias categorias. Imaginem, englobam a compaixão, englobam o da gratitude. Não tem que ser algo realmente dividido em que ou fazem um, ou fazem outro, ou fazem outro. Não, se vocês quiserem podem de alguma forma integrar vários tipos de journaling e fazerem aquilo que para vocês é mais gratificante, aquilo que vos faz mais sentido e acabarão por encontrar aquele que é o vosso caminho.
E para vos ajudar com isso, eu vou deixar-vos aqui algumas questões, desafios que vocês podem usar para começar esta escrita, porque por vezes aquilo que pode acontecer é que nós, ao querermos iniciar uma escrita sem orientação, pode acontecer que nós nos sintamos de alguma forma presos, que não consigamos iniciar esta escrita reflexiva, por exemplo, porque é algo que, se nós nunca o fizemos, ou se não o fazemos há muitos anos, como era, por exemplo, quando nós fazíamos os diários em pequeninos, é normal que seja difícil ao início. Por isso, vamos aqui passar algumas dicas, algumas questões que vos vão ajudar a começar a escrever. Primeiro exemplo, vamos pensar na questão: neste momento na minha vida, até hoje, quais são os eventos, as partes da minha vida que eu mais valorizo? Outro exemplo, o que é que eu gosto mais na minha personalidade? E ainda, por fim, quando eu penso na minha infância, quais são as primeiras memórias que eu tenho? Espero que usem estas 3 sugestões para iniciarem este processo de journaling. Espero, acima de tudo, que tenham gostado destas sugestões. Se tiverem mais dúvidas, mais curiosidades, já sabem, deixem nos comentários aqui em baixo, cliquem no sininho das notificações para serem notificados, cliquem no sininho de subscrever e estejam cá para os próximos vídeos. Muito obrigada por terem estado aí desse lado e eu desejo o resto de um bom dia. Tchau!